19 graus no sul, 30 graus no sudeste e 15 a 18 graus na Áustria. É Aqui isso? tá 20 agora, mas durante o dia tá aqui. E quantos graus está agora fazendo enquanto você escuta o Delirium? Se você, como o Rafa diz, a gente não sabe se vai ser primavera, inverno, verão ou outono, se você escuta esse episódio, né? Vai ter rolado o apocalipse zumbi. Ai, imagina, só o Delirium sobra numa fitinha depois de um apocalipse zumbi. Sabe o que acontece? Cara, Nada, porque todo mundo virou zumbi. Ah. eu acho que a gente tá precisando de férias, sabe? Mas faz mais de um ano que a gente tirou a férias do Delirium, não faz? Não, né? Não Não, faz. em janeiro a gente tirou férias. Não, não, mas eu não tava falando do delírio especificamente, férias Ah, no tá. geral, assim. Geral. É, Porque então, licença não é férias, né? Tipo, vocês i- tiraram licença, mas não é isso é uma férias. coisa que é importante falar, né? Assim, é, eu não sei se vocês sentem isso, mas eu sou do meio acadêmico há um bom tempo, pelo menos 10 anos, eu acho. E eu lembro que começava julho, ninguém aguentava mais, sabe? Precisava de férias. O professor é um ser que precisa das férias do meio e do final do ano, assim, sabe? É uma coisa muito, muito doida, né? E a gente não tem isso, né? No IGEP, pelo menos, a gente não tira férias. Nem no final do ano, se eu não me engano. É isso mesmo? É, não tem. Oficialmente não, né? Assim. É que é Eu tiro as diferente, né? pequenas férias, né? Esse final de semana vai ser o final de semana de pequenas férias. Eu... As pequenas férias, O eu nome gosto de disso chamar. é final de semana. Mas depende do que você tá fazendo, né, porra? Você passa o final de semana trabalhando e não sei o quê, e dando aula, aí não, né? Aí, inclusive, devia ter outro nome, eu acho. Mas nem nas férias, pelo menos eu tirei férias, né, em maio, eu não consegui descansar, cara, né, assim, eu falei, vou tirar férias, tirar ali, ó, 5 dias, uma semana, aí a pessoa falou assim, mas Léo, tinha feriado no meio dessa semana e você trabalhou num sábado e trabalhou no outro, a minha turnê, né, pelo Brasil, porque eu dei aula em São Paulo, presencial no Rio, presencial em Brasília, e sei lá, depois eu dei aula online também. Então, tipo, ficou uma coisa atrás da outra que as minhas férias foram engolidas sei lá, pelos dias de trabalho, né, no final das contas. Hum. E Ei, e aí? Hoje a gente vai focar ou não? Intuição, Vamos intuição. intuir, então vai. Vamos o- intuição. Eu peguei um trabalho bem legal sobre conceito de tempo e de. Não, era sincronicidade, não era intuição, não. Deixa quieto. Mas se você, né, foi aprovado por mim e está escutando Delírio e o seu trabalho foi sobre tempo, parabéns. Intuição. Diz aí, Rafa, o que que é intuição? ah, não, deixa pro Zé falar essa. Fala aí, Zé. A intuição é aquilo que eu não entendo como sensação. Assim, você pega tudo que tem na sensação e aí você faz o É, negativo. É a intuição. é isso. Essa é a melhor A intuição é resposta, na aquilo que eu não verdade, né? entendo. Essa É, é a melhor não é? resposta. O próprio Jung coloca, de certa forma, Não, ele desse bota jeito. É aquilo que a ipsis gente, literis no né, não 7.2. sabe de onde vem, não sabe para que vem. Eu brinco que é a voz de Deus. É a voz de Deus. Não é necessariamente isso. Eu não estou querendo dizer que é a voz do céu. Não é isso, né? Mas é algo que vem assim, né? Vem. Tem um exemplo que eu dou sempre, cara, quando eu dou aula, é o seguinte. Tipo, então vamos lá, eu acho que isso ajuda a criar uma imagem do que é a intuição. Eu, quando eu tinha academia em Natal, uma vez eu estava saindo da academia e eu estava dentro do carro, com o carro ligado e com 3 dedos do vidro aberto, assim, sabe? E a porta da academia era uma porta de correr para baixo, assim, né? E tinha um cadeado embaixo. Tinha um instrutor fechando esse cadeado. E eu estava dentro do carro, esperando ele fechar a academia.
pelo barulho do cadeado, eu sabia que não tinha trancado. E aí, lá de dentro do carro, eu falei pra ele, eu falei, cara, Rufus, o nome dele é Rufus. Rufus, não fechou. Mas foi pelo barulho. Isso é sensação. Se eu tivesse saído de lá Ah, antes, que susto! Eu sei falar assim, né? Eu tive intuição, eu falei, não, porra, mas isso é sensação, legal, então beleza. não, tô fazendo um contraponto. Se eu tivesse saído de lá antes da hora, sem nem, né, sair lá, sei lá, 10 minutos antes, deixei o cara lá. Quando eu tô chegando em casa, eu penso assim, acho que a academia ficou aberta. E eu volto, aí é a intuição, né? Porque eu não consigo achar o dado na concretude que mostre para mim aquele, né, que aquele evento aconteceu de alguma maneira. Né? Eu tô, né, reduzindo aqui, mas através de uma imagem para a gente Não, mas brincar aí um e pouco. tem muitas sensações que acham que são intuição exatamente porque é tão específico na filigrana, né? A sensação que acaba acreditando que foi uma intuição, assim, né? A voz de Deus, né? E na verdade não, né? Na verdade, se você perceber bem, é o clique do cadeado que chegou até você. Então, isso é uma função perceptiva, no sentido sensorial, né? E não uma função perceptiva no sentido atemporal, talvez, né? E mas é muito doido, né? Eu tenho percebido que eu tô com a intuição um pouco mais aflorada. Não sei se isso é viagem minha ou não, mas, por exemplo, ah, o, o- momentos assim, tipo, de pegar avião, né? 2, 3 dias, eu já começo a achar que não vai subir, né? E aí eu confirmo que não subiu o avião, né? Aqui em Caxias a gente estava com problema de neblina. E antes mesmo do temporal chegar, eu já estava com a sensação, com a intuição de que não ia dar boa dessa vez, nesse caso. Foi muito engraçado, porque a última vez que eu fui para São Paulo foi isso. A gente comprou passagem na quinta e, e começou a vir uma coisa muito estranha. E eu comecei a encher o saco da Gabriela, e a Gabriela falou: Para com isso, você não tá nem lá nesse horário pra saber por que que você tá falando disso e tal, não sei o quê, né? Assim, porque vira um pouco Cassandra também, né, a coisa. E aí chegou quinta, eu falei: Tá vendo? Não deu. E aí a Gabriela falou assim: Não, então pega no outro aeroporto. Eu falei: Não, amanhã vai dar. Sexta-feira, era o último voo que tinha pra São Paulo, eu ia dar aula sábado. Amanhã vai dar, fica tranquilo. Porque a hora eu percebi que amanhã ia dar, porque aquele sentimento, aquela emoção que estava vindo de segunda até quinta, passou. Muito doido isso, né? E aí, a hora que passou, eu falei, será que isso pode ser, né? Uma intuição, alguma coisa assim? E aí, sexta-feira, a gente pegou tranquilamente o voo e veio, né? E era o último ainda, por sinal, né? Assim. Depois eu compensei isso com minha função pensamento. Agora eu consigo saber quando um voo desce e sobe, pode descer e pode subir por meio do aplicativo do tempo do celular. Eu tenho um aplicativo da Flight Radar. Então, mas aí, Cara, todas as informações, assim, eu acho, e é uma besteira, você paga, sei lá, R$ 30 por ano, né? E aí, mas é muito legal, você acompanha todo o caminho do voo, se você é quiser você mesmo? ver a rota, Mas eu e tenho um desse aí que eu não pago o nada. tipo do avião e o ano do avião. Não, mas tem umas informações, tipo, o ano e modelo do avião, Quantas vezes esse normalmente, avião já você tem que caiu? Tô pagar, mas zoando. R$ 30 por ano é uma besteira. Mas enfim, tô mudando de assunto. É, o Val, cara, que a gente acha que gosta de achar que é intuitivo, né? Eu lembro quando começou a história toda do Covid, cara, tinha acabado de começar aquilo. E aí ele virou assim e falou assim: eu acho que isso aí vai durar uns 2, 3 anos. E assim, não tinha nenhum dado, né? Assim, a gente não tinha dado de que aquilo ia durar 2, 3 anos. Mas foi a fala dele assim. Eu acho que. É tanto que eu brinco, assim, né? Que quando o Val fala assim, eu acho isso, eu penso, fudeu. Assim, fudeu. Eu acho que vai dar merda isso aqui. Você pensa, meu, vai dar merda isso aí. Assim, a probabilidade é bem grande dele acertar. É interessante isso. Mas, ô, cara, E eu não tenho tinha dados. dois exemplos contrários dele. Hum, Quando
no começo da pandemia, talvez mais no começo, ele falou assim: ah, é muito alarde, né? Quando tiver imunidade de rebanho, acaba isso aí, coisa de 30, 60 dias. É, ele falou isso, lembro claramente. Essa foi uma coisa. E outra coisa foi quando o Bolsonaro começou a crescer nas intenções de voto, lá quando ele foi eleito. Eu falei assim, cara, Val, eu tô abismado. Como esse cara tá crescendo as intenções de voto assim, né? Aí ele falou, não ganha, rejeição é muito alta, não tem como ganhar. Bom, a pandemia durou Mas 3 anos, o cara foi aí acho, presidente 4 anos. Então, assim, aí eu acho que é ele, é o que ele quer, né? Não Mas é, aí, não é o que então, é, né? É, ele é a falou eu projeção do que acho, ele ele não queria que falou eu fosse. acho, né? É, interessante isso, né? Eu também, não, não quer dizer que ele não seja intuitivo, eu até acho que ele é, tá? Mas assim, só fazendo um contraponto, porque talvez essa seja a questão do intuitivo. Quando o intuitivo se identifica com a intuição, pronto, acabou. Acabou o mundo. Sim, é só as merdas que ele pensa que são verdadeiras. Outra coisa que o Val também falou, assim, quando a Cláudia estava grávida, ele falou, acho que é menina, hein? Você falou para mim. Sim. Então é isso, cara. O intuitivo também precisa da sensação, a sensação também precisa da ou às intuição. vezes a intuição dele falou isso e ele falou exatamente o contrário para você ter que lidar com o complexo do controle que todos temos, imagina? Não, que quando no começo da gravidez eu tive um sonho que eu tive certeza que era menino. E aí, pra mim, acabou. Fim. Mas então é isso, né? Eu gosto de pensar na intuição, a palavra atrelada à intuição, eu gosto de pensar em possibilidades. Eu gosto dessa palavra. Ou seja, a intuição, ela rompe a barreira, ela rompe o óbvio. Então, isso aqui é uma caneta, né, para quem está vendo no YouTube. Mas a intuição, ela dá possibilidades para que isso não seja só uma caneta. Ela pode ser, sei lá, uma coisa para espetar alguém, pode ser um apoio, pode ser, não sei, né, qualquer coisa. E então ela não tem essa circunscrição, né, que limita os campos de atuação da psique, né? É um fenômeno muito louco, né? Eu não E aí sou intuitivo, né? Mas eu uma tenho coisa, uma afinidade com ela. Fala. não, uma coisa que o Léo falou, que ele falou de Cassandra, né? Eu acho que isso faz muito sentido. É, até porque, assim, eu acho que a gente encontra, eu acho que essas imagens ajudam a gente a compreender, não necessariamente a entender racionalmente a intuição, né? Que nem é uma função racional, mas a gente a compreender e imaginar, né? Em funcionamento. E eu acho que a imagem de Cassandra é interessante. Eu sempre penso, por exemplo, que entre os intuitivos, ou entre os artistas, né? Assim, os grandes artistas, a gente costuma encontrar intuitivos, né? Isso é interessante. E exemplos que eu sempre dou são os caras que eu gosto muito de ler, né? Saramago, Kafka e, e o Camus, né? Que são dos meus três principais, assim. E a hora que você vai ler o que os caras escreveram há anos atrás, você vai ver que os caras estavam contando o que está acontecendo agora, né? Eu não sei se vocês assistiram já Sweet Tooth, a série que tá do Assisti uns Netflix. Cara, é episódiozinhos bem só. legal. É? A gente está assistindo devagarinho e tal, mas é um quadrinho, né? E é um quadrinho Hum. de 2009. Né? Assim, então é interessante como essa intuição, mesmo que o indivíduo que escreveu ali o roteiro não seja o intuitivo, mas que de repente ele foi invadido por algo que estava constelando de maneira intuitiva, né? E o cara escreveu aquilo em 2009 falando de um vírus que vinha né, e acabava com a humanidade, né? Em 2009. E são vários relatos que a gente tem desse tipo. Então acho que além da intuição, do ponto de vista individual, né, do cara se identificar ou não como intuitivo, tem essa intuição que invade, né, assim, que invade e constela, né, e se manifesta aí através das produções artísticas. E isso, de certa Artísticas, forma, é não, até arquetípico, no sei lá, sentido de você vê que nas culturas, as pessoas que tinham sonhos grandes, né, como alguns povos chamam, artistas, eles já meio que, muitos deles prenunciavam um período, né, determinado período, assim, é curioso. Você pega isso que eu sempre falo, né, o surto de dança que aconteceu na Europa, tinha artista que já estava pintando a igreja, com caveiras dançantes. Sabe? É muito maneiro isso, sabe?
é bem interessante, né, assim. E é um puta de um olhar, né, para que a gente poderia utilizar de uma forma coletiva, né, não sei se é pro bem da humanidade, mas pro autoconhecimento da humanidade, né? Eu acho Até muito porque é legal isso, né? isso. A intuição é a função mais próxima do inconsciente coletivo, né? Se a gente pensar topograficamente, né? To- Não sei lá. Então é, então é comum que, independente de. Aí tem, tudo bem, a gente pode pensar um pouco em introversão, extroversão, mas no geral, né, isso vem com conteúdos, né, arquetípicos, para usar a expressão do Léo. Total, Não do Léo, total, mas que ele trouxe. Né? total, né? Que mais? Uma coisa que eu queria falar, eu acho que eu gosto do que a gente está fazendo aqui, eu espero que a turma escute isso com cuidado, porque a gente está personificando as funções, a gente não está personificando o indivíduo, né? A gente falou um pouco disso nos episódios passados, e eu acho que isso é importante, porque a gente grava esse monte de maluquice aqui. Aí os caras escutam, e aí tem um outro que ainda vai falar assim, eu acho que eu sou isso aqui, hein? Eu sou muito isso aqui. Ah, mas é Não é legal falar, porque assim, assim, a gente o, está o, tentando fazer o contrário, né? eu Fala aí. olhando para mim, né, eu percebo que a minha intuição, ela vem com sentimento. Eu não sei explicar isso, mas assim, ela vem numa coloração sentimental. Então, assim, eu sei que não vai dar aquilo, eu sinto que não vai dar aquilo. Não é um. Porque assim, tem gente que vê coisa, né? Tem gente que escuta coisa, tem gente que. O meu vem por sentimento. Então, assim, esse período aí que eu vivi, né, de segunda a quinta-feira, o céu tava maravilhoso, tava tudo lindo aqui em Caxias, né? Os aviões estavam subindo e descendo, e aquele dia, na verdade, aquele dia exatamente, né, começou a chover e dar neblina. Então, assim, eu passei de segunda a quinta-feira sentindo essa mensagem intuitiva, né? E quando ela vai embora, eu fico aliviado, sabe? Agora, é curioso, né? Talvez seja essa questão da coloração que a gente falou, né? Que tipo de intuição, né? Como é que chega também? É interessante, né? Agora, isso que o Zé falou de personificar o tipo, eu acho legal, né? Porque, é, sendo repetitivo, coisas que a gente já falou aqui, que o sujeito toma para si, né? Ah, eu sou, sei lá, aquariano, sou virginiano, sou leão, sou intuitivo, né? Sou, sei lá, tem meu principal arquétipo é do herói, né? O fulano começa a achar um monte de possibilidade de categorização de si mesmo, e aí é legal, né? Porque no fim das contas, ele está se limitando. Porque assim, cara, assim, você é intuitivo, você pode usar o pensamento. Se você é pensamento, você pode usar a sensação. Se você é sensação, você pode usar o sentimento, né? Tá tudo liberado, né? Ninguém proibiu isso, né? Na Quando verdade, a gente foram não sabe nem se está otorgadas as... usando, né? Que assim, A coisa flui, né? Assim, é tudo misturado. mas ao mesmo... talvez, concordo, Léo, mas talvez tenha um mecanismo da consciência que reprima uma função ou outra, por qualquer razão e tal, né? É. E a intuição, é, eu acho, né, e aí eu não sei, né, esse lance de ser ou não intuitivo, acho que influencia também a maneira de perceber a função, mas assim, eu confesso para vocês aqui, falando para vocês e para todo mundo que escuta o Delírio, que sempre que eu escuto alguma pessoa falar assim, eu sou muito intuitiva, a maneira como eu escuto é quase a mesma coisa de uma pessoa falar assim, eu sou muito humilde. E a gente já falou assim, quem fala que é muito Você humilde? está sendo boazinho, eu penso assim, nossa, que bobagem. É isso aí. Continua, Nossa, eu continua. penso, é mesmo, que bom. É, mas é assim, nossa, eu sou muito intuitivo. Eu falo, aí não, na verdade, na verdade, assim, eu não penso que é bobagem, eu penso assim, não é não. Né? A impressão que eu tenho,
A impressão que eu tenho é que quem é de fato intuitivo só é. O intuitivo, eu tenho a impressão que é o sujeito menos comprometido em ficar tentando entender essas coisas, cara. Ele simplesmente é. Eu gosto de pensar na cinematografia. O Forrest Gump, ele era absolutamente intuitivo. Agora ele não sabia nem quem ele era, tadinho. Assim, o Forrest Gump é um personagem incrível, né? Porque pela ingenuidade dele, ele não tem amarras, né? Ele não tem limite. Então ele só simplesmente faz. Então, como ele não tem limite, ele passa a ser um sujeito super criativo, transformador, né? E naturalmente intuitivo. E é mais ou menos assim. É claro que tem uma questão aí do Force especificamente, que supostamente ele teria algum tipo de déficit cognitivo, né? De forma alguma eu estou fazendo uma associação de uma coisa a outra, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo assim que o intuitivo ele é. Talvez outro sujeito que me parece intuitivo, né? Era, né? É o Steve Jobs, né? Que criou lá os trecos aqui, tudo, né? É, tinha um monte de coisa, né? O Steve Jobs, ele era um cara estranho, mas assim. Trecaiada. Mas É. ele criou todos esses trecos aí, né? Ei, iPod, ei, iPad, iTudo. Fala, Zé. deixa eu só falar um negócio, Rafa, porque a gente fala desse jeito, e aí eu estava pensando nisso enquanto a gente estava falando do Val, né? Ah, então o Val é intuitivo, Steve Jobs, mas quando a gente se refere a alguém, identifica aquela pessoa com aquela função, a gente está transformando esse alguém na personificação da função. Isso não quer dizer que aquela pessoa esteja identificada com aquela função. Eu acho que isso é importantíssimo, da gente de Concordo. fazer essa diferenciação, né? Porque senão parece que a gente está fazendo uma contradição, né? A gente fala uma coisa e de repente a gente fala que alguém é isso e alguém é aquilo. Mas Não, é eu acho que só legal para a gente isso. ter essa chave de percepção, né? Porque quando eu falo o Val é isso, o Inverter. Steve Jobs é aquilo, é isso. Eu estou personificando aquela função naquele indivíduo, é a minha projeção, né? Assim, ou a projeção que a gente pode fazer. E pode ser que aquele cara se identifique mais, ou que utilize mais aquela função realmente na vida dele lá. Mas eu não sou ele, né? Então, não tem muito como, né, como E no afirmar fundo, né, categoricamente. é exatamente isso. Tem as funções, o que o indivíduo faz, né, que a gente sabe que é uma celeuma, né, das funções. Você E leu uma salada, é uma é um salada vegetal, ou isso? A gente, você, e, você e ainda leu? tem a fantasia das funções, né, com as quais eu me identifico. Então são duas coisas aí que a gente tem que olhar bem, né? Tá curioso. Mas é legal, né? Intuição é legal. Vocês falam de experiências aí intuitivas. é, eu, eu não sei se eu tenho, assim, lembrança. É claro que eu já tive experiências intuitivas, mas elas acontecem, assim, né? Talvez a mais evidente, bem clara para mim, quando eu era moleque, acho que eu já até falei aqui em algum episódio, sei lá. Eu era moleque, tinha uns 16 anos, eu estava na praia e eu tinha um hábito de toda noite num barzinho lá curtir um rock and roll. E meu pai era bem tranquilão, assim, né? Ele deixava, mesmo moleque, eu ia lá, varava a madrugada, curtindo os moleques lá no quiosquinho. E aí teve um dia que eu falei assim, putz, pai, hoje eu não quero ir lá. Era verão, né? Na noite, hoje eu não quero ir. Aí ele falou, então não vai. Eu falei, tá bom, então não vou. Aí veio um moleque que chamou, os caras me chamavam de Ademarzinho, né? O nome do meu pai é Ademar. Então, meu apelido durante bom tempo foi Ademarzinho, lá na praia. Ô, Ademarzinho, bora lá, não sei o que, o cara, não vou. Aí veio o outro de bicicleta, meu, vamos lá, pô, como você não vai? Não vou, cara, pô, hoje eu não quero, eu não tô na pegada, não quero, não quero, não quero. Cara, teve tiroteio lá no bar, morreram dois carinhas. Caraca. Não está escrito em nenhum lugar de que eu ia estar no negócio do tiro. Nananana. Mas o ponto é que, assim, cara, esse dia alguma coisa me impediu de ir, cara. Então, marcou para mim essa história. É bem marcada. É, Pô, você sabe o é, voo de Porto Alegre para o voo que aconteceu o acidente em Congonhas? Vocês sabem dessa história, né? aquele Sim, aquele sim, sim. que aqui que passou reto, É, da explodiu lá TAM, tal. isso mesmo. Nossa, esse voo foi muito triste. A gente tem um amigo em comum aqui, nós três, que ele ia pegar esse voo, só que ele estava num congresso em Porto Alegre
ele estava passeando na manhã e aí ele começou a conversar com um porto-alegrense e o porto-alegrense falou assim: Eu vou te provar que a cachaça do Sul é melhor que a cachaça do Sudeste. E ele escuta aquilo, né? E resolve ir tomar. E toma, 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 toma. E perde o voo. Era pra essa pessoa, esse amigo, estar nesse voo, cara. Que doideira. Cara, agora uma experiência contrária, olha que Vocês interessante, né? sabem quem é? Vocês já sabem dessa história? Não. Não? Eu Hum. acho que sim. Ah, mas Hum. eu não vou falar aqui porque, né? Ah, tá. Ah, olha só, legal. É, então, agora uma experiência contrária. Um pouco mais velho, os idos de Contrário, o que 2008. aconteceu? Você morreu? Não, eu não morri, mas deu Porque, merda. Seria esse porque contrário por na causa do outra você não tiroteio? morreu, né? Não, deu merda. Não, foi menos Foi grave, você mas que deu deu Ele merda. fez tiro, o quê? então. Foi ele que deu o tiro, né? Por isso que eu pensei. Fala aí, Rafa, fala aí, pô. Ó, e hoje não sou eu que tô pegando seu pé, tá vendo? Terminaram? Bom, É. era moleque, né, solteiro, e eu ia em micaretas, né, curtir um axé. Caraca, meu irmão. Chiclete com bananas, de aia, né? Chiclete. Cláudia Leite era ruim. Agora chiclete e Eu asa vou, de águia era da eu, hora. eu vou Fala. sair. Vocês terminam aí essa porra, beleza? O cara não Beleza. assiste série, entendeu? E vai no chiclete com. Cara, não sei não. Cara, deixa ele contar a história, Você velho. A gente botava tá a fora. camisa no braço? Não, eu vesti o abadá. Eu Ah, colocar a porque. camisa no Então, mas a braço. galera tira o abadá e bota no braço, né? Não, eu tirava a camiseta e colocava o abadá como Hum. uma pessoa normal. O normal, Deixava a camisa. o normal é botar a camisa no braço, mas tudo bem, diga. Porra nenhuma, eu ia. Você tava lá na micareta que eu tava? Eu Eu não tenho sei fotos das se eu vezes fui que eu fui. preconceituoso agora, mas enfim, se eu fui, gente, me desculpe. Bom, e aí, cara, era uma micareta. E assim, eu fui micareta em São José dos Campos, Itu. Essa é assim, em São José dos Campos. Aí eu liguei, e cara, eu não sei muito bem, eu não consigo entender muito bem isso, mas naquela época, eu não sei como que é hoje. Você comprava ingresso para micareta nos lugares estranhos. Tipo, era um lugarzinho que vendia, assim, você ia lá e vendia, vende aonde? Vende rua tal, não sei o que lá tal. Você ia lá e comprava o ingresso. Aí eu liguei pro cara e falei assim: ah, cara, você tá vendendo ingresso aí e tal? Ele falou: tô. Ele falou: reserva X aí pra mim. Ah, beleza. Aí eu cheguei lá, falei: cara, beleza. Depois de um tempo, vim aqui pegar ingresso e tal. Daí ele falou: cara, não tem. Eu falei: como não tem? Não tem, cara. Acabou. Eu falei: pô, mas eu te liguei, eu falei pra você reservar pra mim. Ele falou: ih, cara, se soubesse tanto de gente que liga pra gente aqui pra reservar. Aí eu falei, pô, cara, mas não faz sentido, pelo amor de Deus, tô aqui, vim comprar, imagina só, não sei o quê. E aí fica lá, o cara vai discute, eu falei, pô, cara, não faz sentido, né? Pô, meus amigos estão contando com isso, não, e o cara, mas é que não tem, que não sei o quê, tal. Aí o cara um olhou pro outro e falou, ah, cara, dá pra ele, vende aí pra ele, a gente vê o que faz com os outros aqui, não sei o quê, né? Aí eu saí de lá, meu, todo vencedor, né? Falei, mano, vou conseguir, né? Convenci os caras, pô, cara, peguei lá, eles vão ter que se virar agora para dar ingresso, não sei o que. Eu lembro que foi lá na Moca que eu fui pegar os ingressos. Pois bem, cara, fomos a micareta. Maluco. Roubaram minha correntinha, que eu usava, era um presente do meu pai, que eu tinha desde os meus 12 anos de idade. E assim, ela era tão importante para mim que eu tranquilamente conversaria com o bandido e falaria assim, bandido, quanto você acha que vale a correntinha? Vale tanto. Eu na época não tinha Pix, né, mas simbolicamente, eu falei, eu te faço o Pix dessa grana, eu cago esse dinheiro e você me devolve a correntinha, né? Mas enfim, não deu. Ele roubou minha correntinha, roubou o celular de um amigo, do meu outro amigo, nós somos em três, então minha correntinha, o celular do meu amigo e a carteira do meu outro amigo. Foi uma merda. É uma bosta. E aí, eu nunca mais fui numa micareta.
Então, assim, foi minha última. Acho que foi bom, então, né, no fim. Me salvou, né? Encontrei Jesus. Você não, Hermes nunca mais foi escreve micareta. certo por linhas tortas, meu amigo. Tô brincando. Micareta é legal, mas eu nunca fui em micareta, eu fui só em carnaval de rua. Mas é legal mesmo. Agora, Ah, é uma pessoa que parecido. eu acho que é muito intuitiva, não sei se é a função principal, é a Gabriela, né? Gabriela, o Rafa sabe disso, porque teve umas notícias aí que eu dava, que a Gabriela falou e a Gabriela acertou. Você lembra, Rafa? Eu não sei nem o que que é. E, puxa, eu tava com uma história da Gabriela agora pra contar, mas Não esqueci. lembro. Gabriela deve ter vindo intuitivamente aqui na psique perto de mim e ter puxado essa história. Mas ela falava, ano passado. Ah, lembrei agora. A gente tava no, no aniversário de casamento, comendo no. Aniversário de casamento, não, desculpa. Comemorando o casamento, né? Comendo num restaurante aqui, né? Tinham 9 pessoas, uma coisa assim. E aí ela foi pra terapia e ela falou assim. Ela foi, falou e falou que tinha 10 pessoas no lugar. E aí, né, ela mostrou a foto pro terapeuta e tal, eu acho. E aí ele falou, mas só tem 9 aqui, quem que é essa 10ª? Né? Tipo, ato falho e tal. Ela fazia psicanálise, né? Mas o cara foi bom. E aí ela. Só que aí ele já levou pro pai, né? Será que é seu pai e tal, não sei o quê. E com todo respeito, viu, gente, da psicanálise, mas assim, no caso ele também não teria como saber. E aí dá um mês, a gente descobre que ela já tá grávida de 2 meses. Né? Então a 10ª pessoa era a Olga que tava lá já, né? Interessante isso, né? Que Agora, é legal, uma pô. sensação introvertida ou é uma intuição? Essa é difícil, né? Mas eu acho que talvez Essa é seja, né? difícil. É, essa é Essa é difícil. maneira, né? Maneira essa daí. Mas é É, legal, né? Pode se enquadrar na personificação da intuição, como também da sensação introvertida. Mas eu acho, cara, que a sensação introvertida ou a hipersensação, não importa se é introvertida ou se é extro, ela é corriqueiramente confundida com intuição. Né? Então, assim, você captar um micro erro musical, você perceber alguma coisinha fora de um padrão, alguma coisinha assim, cara, é muita sensação, cara. É é. sensação, uma sensação hiper especializada, né? Eu diria que a música, predominantemente, assim, eu estou fazendo uma imagem da música, né? Não estou falando do músico, né? Mas a música, ela é sensação, né? Do início ao fim, né? Talvez eu poderia dizer o seguinte, eu vou brincar, estou brincando com a imagem, tá? Eu poderia dizer, né, nesses estudos de música que eu fiz recentemente para o Congresso, que a origem da música é intuitiva, porque até hoje não tem uma concepção definitiva da razão de ter surgido a música. Existem algumas ideias, né, mais ou menos aceitas, né, funções adaptativas, algumas coisas nesse sentido, né, da espécie mesmo. Mas a música, por que aquela sensação? Horas, porque a maneira como a gente entende música hoje em dia, que é essencialmente a música ocidental, que acabou tomando o mundo inteiro, ela é só um jeito que você tem para poder tocar música. Você não precisa tocar música de um jeito ocidental, você pode tocar música de qualquer jeito. Não existe só apenas 7 sons no mundo, assim, e suas variações. Existem muito mais sons do que esses 7 que faz a música, né? Você vai pro Só Oriente, que é isso que ficou você percebe convencionado. muito isso. O quê, Léo? Desculpa. Você vai pro Oriente, você percebe que tem outros tons, né? Assim, outras notas. O Oriente, especialmente, ele transita, né, nas tonalidades. É. É interessante isso, né? Mas eu, de novo, eu estou fazendo uma imagem da música aqui, né? Mas Não isso é quer dizer que o legal, músico não seja intuitivo, né? porque Fala. o Jung, lá na Natureza da Psique, ele vai trazer sobre uma mariposa, mas eu não lembro da história da mariposa, no caso. Eu lembro da história do figo. E também acho que tem tudo a ver, assim, né? Não, Ah, essa foi foda. Não, o Jung traz a história da mariposa, mas eu vou gostar da história do Fico. isso daí se chama pensamento mágico. A gente pula de imagem para imagem. É. O, o figo, cara, para ele dar o figo, você sabe o que que precisa?
Precisa de uma vespa que entre nele e morra lá. Só que não pode ser qualquer vespa, tem que ser uma vespa específica. Vocês sabiam disso? Todo figo tem uma vespa digerida dentro. Cara, é uma parada muito doida, muito doida. Então, pro figo, digamos, nascer, estar aqui e se perpetuar no mundo, como ele fez, é quase que uma parada muito intuitiva, né? Aquela vespa, só dá para explicar dessa forma, aquela vespa específica. O Jung fala exatamente da mariposa nesse sentido. A mariposa que tem uma planta X lá que elas têm uma simbiose ali, assim. E ele fala, não tem como, né? A gente explicar esse processo por Darwin, por exemplo. Só dá para explicar porque ela teve uma intuição ali, houve uma intuição da vida ali, né? Assim, é, isso leva também, por exemplo, para o início da vida. Beleza, né? Tinha lá todos os elementos disponíveis para surgir o primeiro ser unicelular. Mas só por, mesmo tendo todos os elementos disponíveis para, né? A temperatura para, a água para, o fogo para, né? O oxigênio para. Não explica o que que aconteceu na primeira faísca. E a gente pode entender também, se a gente for esticar assim, igual Jung faz na natureza da psique, que é um processo intuitivo nesse sentido, né? É uma eclosão de alguma coisa, de um ordenamento que dá o primeiro ser unicelular. Cara, é uma parada muito doida, um ordenamento elemental, elementar, sei lá, né? É. Às vezes eu gosto de brincar. Ninguém vai escrever isso na prova, pelo amor de Deus. Das pessoas que estudam Ouviram, engenharia. gente? É. E porque, na verdade, é eu bancando o advogado do Intuição diabo é comigo mesmo e tentando energia. me provocar nas reflexões, né? Que é, a intuição, às vezes, parece uma sensação que a gente não achou ainda, É sabe? tipo isso, né? Não é? Tipo assim, quando eu penso no hipercubo lá, quando o Carl Sagan fala do hipercubo e das diferentes dimensões e daquilo que a gente consegue perceber, né? Assim, tipo, vamos um exemplo mais simples, talvez seja, já que a gente está falando de música, de som, né? A frequência em que animais escutam e que a gente não escuta. Né? Assim, como é que essa frequência que esse animal não escuta também né? A gente sabe que essa frequência também me atinge, mas eu não registro isso de maneira consciente. Mas me atinge porque é onda sonora, né? Assim, será que isso não está conectado com essa intuição? Eu estou Perfeito, cara. brincando com a ideia, assim. Então é uma intuição, é uma sensação que eu não consigo ver, que eu não sei registrar, que eu desconheço, né? Ô, cara, eu tava conversando com um veterinário essa semana, e aí eu tava falando pra ele de um lance de caverna lá, não sei o que lá, ele ficou super interessado, ele vai com a esposa dele e tal, ele falou, ô, cara, eu vou visitar essa caverna que você falou e tal. E aí a gente começou a falar de visão de gato, né, e visão humana. É que a visão humana, ela necessariamente ela enxerga dentro do espectro das cores ali, né, e tal. E eu tinha uma fantasia de que o gato enxergava outro espectro. Aí ele falou, não, cara, ele enxerga o mesmo espectro que nós. Falamos, por que que diz então que o gato enxerga mais? Aí ele falou assim, a única diferença entre o gato e a gente é que ele tem uma hiperdilatação da pupila que dá uma inflacionada em qualquer coisinha de luz. Essa é a diferença entre ele e a gente. Então ele consegue é, 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 hipervalorizar pequenas entrâncias de luz, então por isso que ele acaba tendo uma visão melhor, mas Cara, o espectro de visão é mesmo. Pô, do ou caralho, né? sabe o que isso significa? Significa que a gente pode pensar, por exemplo, que digamos que uma tsunami está chegando, né? E essa tsunami, ela é um buraco que se faz lá nas placas tectônicas, lá no fundo do mar, né? E que os cachorros escutam, os cavalos escutam, por exemplo, a gente não, né? Isso significa que quem foge da tsunami nesse primeiro segundo são cavalos, cachorros e intuitivos. Cavalos e cachorros porque são sensação e os intuitivos porque são intuitivos. Já parou pra Porque pensar são nisso? cavalos e cachorros. Cara, olha só que maneiro. Que significa que Essa foi boa. Cavalos e cachorros fogem porque são intuitivos, e intuitivos fogem porque são cavalos e Não, cachorros.
Mas, cara, é muito doido, porque assim, digamos, esse estímulo que o Zé tá falando pode ser sensação pra um, mas intuição pra outro. É isso que eu tô querendo dizer. Olha que doido isso, velho. É muito Não, maneiro. gostei. A gente tá analisando, mas é verdade. O que pode ser É, sensação para é. um, intuição para outro. Perfeito, Léo. Concordo, cara. Cara, que O viagem. que é intuição para o cachorro pode ser sensação para o elefante. O que é, né? O que é legal mesmo. Vai. E aí vai, aí vai. Que é sensação. É, o cavalo. Eu falei elefante. Acho que Ei, elefante vamos também nessa, deve galera? escutar. Bora, vai. Gente, esse foi um Valeu, episódio gente. quase que intuitivo, né? Assim, a gente trouxe o que veio, né? Foi. E é isso. A gente É falta isso. algum agora pra gente fazer? Falta sentimento, não é? Sentimento, então, último. É isso mesmo. Não falamos de sentimento? Não. Não, Eu acho que a gente falou de não sei. pensamento, Hum, não foi? Não Bom, sei, enfim, a também. gente Depois vê. eu vejo. tô em dúvida também. Depois a gente vê lá. Eu acho que Valeu, a gente já gente. fez um sobre processo de individuação, não? Já fez um, né? Sei lá. A gente faz de Mas eu novo, se queria for o fazer caso. outro. Acho que É. era legal. Ah, tá bom, tchau. Se cuidem, Façamos. gente. Valeu. Tá Tchau, bom, tchau. tchau. Até.